programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o nosso ICEB, levando até vocês as notícias, as respostas, as informações que nos chegam do movimento espírita e procurando sempre atender àquilo que melhor diga a curiosidade e a necessidade de informação de todos. O ICEB, como todos sabem, não é uma casa espírita. O ICEB é um instituto de pesquisa e de aprofundamento nos valores do espiritismo. E a esse respeito, então, nós não podemos deixar de lembrar que temos os nossos encontros todos os sábados, as aulas, e é importante que no último bloco, onde vem as informações do ICEB, vocês tomem conhecimento do endereço, do e-mail, enfim, de tudo que seja necessário para um intercâmbio, para a comunicação entre todos. Hoje, eu, Saruí Franco de Moraes, estou aqui com o Geraldo Cardoso e com o Joel Vaz, nossos companheiros desse mês de muito trabalho, né? E eu peço então ao Geraldo que, por favor, faça a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, que a paz de Jesus esteja conosco e mais essa oportunidade pela onda do Rio de Janeiro. E tem também o Joel Vaz, que eu peço que faça a sua saudação e entre com a sua agendinha do bem, dando as informações tão bem elaboradas, né, e com muito cuidado preparadas, né? Meus amigos queridos, viva com mais amor. Viva mais, vivendo com amor no coração. No dia 20, domingo próximo, o GEDEM, que é uma casa espírita de São Bernardo do Campo, em São Paulo, convida para a 4ª festa julina, das 11 às 18 horas. Brincadeiras, comidas típicas, um grande encontro. Por oportuno, alguns companheiros têm nos perguntado se é válido celebrar essas datas. Claro que sim. Toda vez que você tiver a oportunidade de reunir a comunidade, falar de amor, falar do Cristo Jesus, da solidariedade, sorrir, brincar, festejar, claro que sim. Jesus era, por excelência, um portador da alegria amorosa do amor. O GEDEM fica ali na rua Vera Cruz 386, no bairro Hollywood, em São Bernardo do Campo. O Jornal de Estudos Espíritas publica um trabalho muito interessante do escritor Alexandre Fontes da Fonseca sobre a grande síntese de Pietro Baldi. Ele comemora a passagem de mais de 80 anos, a primeira edição da obra, quando ela foi publicada lá atrás. O professor Alexandre Fonseca, ele pontua que a grande síntese já foi considerada por Emmanuel como o evangelho da ciência. O que eu sei é que os estudiosos da doutrina espírita recomendam a leitura desta obra, que tem atravessado os tempos com informações muito interessantes. Hoje à noite, às 19h30, a Comunhão Espírita Bezerra de Menezes convida para a palestra sobre o tema a ansiedade, desafios do mundo moderno, dos corações aflitos, enfim, com Ivando Xavier Coutinho, craque nessa área. A casa fica também na rua Bezerra de Menezes, 177, em Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo. Está cada vez mais intensa a campanha pela proibição da propaganda de bebida alcoólica na televisão, nos veículos de comunicação, principalmente eletrônicos, no rádio e na televisão, como aconteceu com as campanhas de inibição dos anúncios do tabagismo, do cigarro, etc. A Associação Médica Espírita de Goiânia convida a todos que estão empenhados nesta ação para um grande encontro nacional, para que isso seja debatido, seja estudado e que as autoridades se sensibilizem quanto à importância e o desastre que é a campanha de publicidade muito bem elaborada, aliciadora e tal, que encanta, fazendo com que a bebida seja um veículo da alegria, quando de fato o resultado final é muito ao contrário.
hoje à noite, no Teatro Vanucci, a gente tem um encontro muito interessante com uma palestrante espírita, uma estudiosa, que é a Monique Nogueira. Craque, maravilhosa. Por falar em Teatro Vanucci, um sucesso maravilhoso. Segunda-feira passada, a estreia do Julgamento do Paranormal. Um espetáculo bonito, de um conteúdo bonito, que mostra todas as dificuldades em que o médium de cura, particularmente, atravessa no exercício da sua mediunidade acolhedora. Bom, eu vou chegando por aqui, lembrando mais uma vez que o meu e-mail é joelvaz61@gmail.com. Apaga a luz do candeeirinho, até a próxima quarta-feira e continue o programa Cultura e Espírito. Muito bem. E agora o nosso Geraldo, ajudando aí na Cultura Espírita Responde. Nós temos aqui uma pergunta recebida por via internet do nosso ouvinte Paulo César Dantas Ribeiro, de Niterói. A primeira pergunta: estamos sempre ouvindo falar nos anjos da guarda, criaturas lindas, com asas, e que têm a função de olhar por todos nós. O Espiritismo considera esses seres? Olha, é claro que sim. Porém, não com a representação medieval de criaturas com asas e vestes cintilantes, tão ao gosto dos pintores renascentistas, né? De acordo com o Livro dos Espíritos, os anjos da guarda, eles exercem uma participação direta na evolução de cada um de nós. São espíritos protetores que nos acompanham e nos auxiliam em diversas encarnações, embora dificilmente se manifestem para seus protegidos. Eles estão sempre em atividade para lhes dar forças nos momentos difíceis. Os anjos da guarda são espíritos mais evoluídos e eles não medem esforços para tentar encaminhar seus protegidos para o bem. A relação de amizade e lealdade que estabelecem nasce da vivência espiritual de cada um. Algumas vezes, os anjos guardiães, eles podem ser espíritos de familiares que já desencarnaram, mas na maioria dos casos, são espíritos amigos que trabalham por nossa evolução. Nós temos uma família espiritual, e o espírito protetor, ele surge desse grupo de espíritos simpáticos que estão sempre por perto. Nas adversidades ou nos momentos de alegria, os nossos protetores se fazem presentes. As suas orientações podem até passar desapercebidas no dia a dia de algumas pessoas, mas elas recebem essas orientações como se fossem sensações meramente intuitivas. Ainda assim, a regra vale para todos. A influência dos anjos guardiões não delimita nossos atos e sequer nos impede de decidir qual o caminho de nossas preferências. Ou seja, não interfere em nossas escolhas e decisões. Utilizar o livre-arbítrio faz parte da evolução espiritual. Por isso, cabe a cada um de nós tentar compreender as mensagens positivas e negativas que receber. E, dessa forma, vamos encontrar a melhor maneira de superar cada obstáculo que surge no caminho. Para isso, é preciso estar sempre atento a fim de impedir que influências ruins atrapalhem essa jornada. Nossos anjos nunca nos abandonam, mas podem se afastar de acordo com a condição de cada um de nós. Se a vibração estiver muito baixa, entidades inferiores podem acompanhar o nosso pensamento. E quando os anjos guardiães protegem uma pessoa muito negativa ou que blasfema muito, por exemplo, os espíritos protetores eles se distanciam, mas nunca deixam de observar seus passos. Quando realmente for preciso, eles estarão ao nosso lado. Nossos amigos protetores eles estão sempre em sintonia conosco. E para acessá-los, Kardec nos sugere uma prece bem simples, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz o seguinte: Espíritos esclarecidos e benevolentes,
mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada em nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu perceba e os confesse a mim mesmo. Essa, então, é uma prece sugerida por Kardec para aqueles que estejam passando por uma situação de aflições e queiram, evidentemente, receber o amparo e o contato com os seus espíritos protetores. Não? Tem mais uma pergunta do nosso irmão. Pois não. Fala-se muito na ressurreição da carne. Como isso é entendido diante da ideia da reencarnação? Às vezes tem umas perguntas, né, João? Difícil, né? Bom, o Livro dos Espíritos é o guia da nossa resposta para esse ouvinte. Isso através da questão 1010, que diz: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra, levam por isso à incredulidade. E é fato, né, Geraldo? Você vê, falar em ressurreição, ou seja, voltar à carne, né, ao seu estado primitivo, depois de decomposta. Decomposta, isso realmente leva à incredulidade quando se fala nisso, sem a explicação necessária. Então, dá-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por que não vos enganeis? Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências ela é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? Essa é a pergunta que Kardec faz, né, na questão 1010. Certo. A resposta é evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ele ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Esse texto ele está consubstanciado na mensagem de São Luís e está no Evangelho. Então vem, com relação a essa mensagem, os comentários que Kardec faz, continuando. Excelentes os comentários. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó,
ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo ele é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono e etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam. Mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma molécula, a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes, né? E falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Ora, o que um indivíduo tem, talvez, em seu corpo, moléculas que já pertenceram a homens de primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecesse e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí uma impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que a berre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria uma dessas verdades imutáveis em presença das quais deixará. Deixará, sim, de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferenças e das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos, mais, que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Então, vocês veem que esse texto que eu acabei de ler é o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi escrito por Kardec, uma análise que ele faz a respeito da questão da ressurreição da carne e da reencarnação. É muito lúcido e é muito interessante ele dizer, porque se o juízo final só existe para nós, então a Terra é o único planeta habitado no mundo, o que não é verdade. Então, você já imaginou um juízo final universal? Seria um... Né? Então, a ideia do juízo final já começa a ter falhas por aí. Mas o mais interessante que ele fala é que no texto ele exprime a ideia de que nós estejamos hoje em dia, no nosso contexto, na nossa tessitura material, estejam moléculas que já pertenceram a outras pessoas, que também, por sua vez, ao desencarnarem, ao desagregarem, essa matéria se dissipou e através dos elementos naturais, ela volta outra vez. Muito de acordo com Lavoisier. A natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Né? Mas acontece que, quando Kardec escreveu esse texto, efetivamente, não se fazia a menor ideia de uma estrutura que hoje em dia é por nós falada, usada o tempo todo, que é o DNA. Há pouco tempo eu li nos jornais um artigo científico em que cientistas, esses que fazem a pesquisa do genoma e através do genoma fazem o mapeamento genético das diferentes populações, foram descobertos, por exemplo, elementos do DNA hoje de seres
vivos, foram descobertos elementos que refletem a herança dos neandertais. Isso, é. Quer dizer, eles foram passando de geração em geração, e ainda hoje são descobertos elementos que fazem. E de fato, se vocês repararem bem, sem entrar no mérito da qualidade moral das pessoas, mas simplesmente pelo seu aspecto físico, né? Você repara que tem certas pessoas que a gente olha assim, eles realmente lembram aquela figura do homem primitivo, né? Meio assim, figuras grotescas, até bizarras. Mas eu não estou falando isso como uma crítica ou um deboche, eu estou falando isso pura e simplesmente para a gente poder identificar traços fisionômicos que lembram aqueles traços fisionômicos. Só isso, podem ser até excelentes pessoas, não se trata disso, né? Então, de fato, essas moléculas, elas acabam, que é o DNA, que era uma palavra que não podia ser usada na época, né? É que vai passando de um para o outro, né? É verdade. Muito bem, meus amigos, aqui nós terminamos. Eu queria fazer uma observaçãozinha, se você me permite, por favor, bem rapidinha, eu vivo no movimento espírita há muitos e muitos anos, participando de congressos, seminários, fazendo programas de rádio e televisão e tal. Eu nunca aprendi tanto quanto eu aprendi nesse período que eu estou aqui. Eu queria sugerir aos nossos ouvintes que se reúnam para descobrir facetas da doutrina espírita que estão embutidas sim, mas não tão reveladas no Pentateuco kardeciano e tal. Reúna a família, pegue pela internet, grave o programa e discutam em casa, para ver quanto vai ser útil para as vossas vidas nesse momento. Era essa observação. Ok, amigos, então nós vamos terminando o nosso bloco por aqui, agradecendo a atenção de vocês, e vamos continuando o nosso programa com o querido Geraldo Cardoso e sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, nos dias de hoje, habituamo-nos cada vez mais ao conforto que a tecnologia moderna oferece. Por vezes, habituamo-nos a tal ponto que passamos a escravizar-nos a ela. Um bom exemplo disso é o telefone móvel. Não apenas os mais jovens, mas também algumas pessoas de meia idade e até mesmo idosas se apegam ao celular de modo quase obsessivo. Presenciamos isso nos restaurantes, nos meios de transporte, nas salas de espera e até mesmo em salas de aula. Você já imaginou o que aconteceria se tratássemos o Evangelho de Jesus do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo no bolso ou na bolsa, e se dessemos uma olhada nele várias vezes ao dia, como fazemos com o celular? E se voltássemos para apanhá-lo quando o esquecêssemos em casa ou no escritório? E se o usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se o tratássemos como se não pudéssemos viver sem ele? E se o dessemos de presente às crianças? E se o usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dele em caso de emergência? Ao contrário do celular, o Evangelho nunca fica sem sinal. Ele pega bem em qualquer lugar.
Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já nos deixou os créditos que não têm fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação, e a carga da bateria é para toda a vida. Ele nos disse: ajuda-te, que o céu te ajudará. Quando você estiver triste, ligue no capítulo 5, Bem-aventurados os que choram. Quando pessoas falarem de você, ligue também no capítulo 5, Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Quando você estiver nervoso, ligue no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quando você estiver preocupado, ligue no capítulo 9, item 7, a paciência. Quando você estiver em perigo, ligue no capítulo 5, item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando Deus parecer distante, ligue no capítulo 27, item 1. Quando sua fé precisar ser ativada, ligue no capítulo 19, item 1. Quando você estiver solitário e com medo, ligue no capítulo 16, item 10. Quando você for áspero e crítico, ligue no capítulo 7, item 11. Para saber o segredo da felicidade, ligue no capítulo 5, item 20. Quando você se sentir triste e abandonado, ligue no capítulo 6, item 7. Quando você quiser paz e felicidade, ligue no capítulo 20, item 5. Quando o mundo parecer maior do que Deus, ligue no capítulo 19, item 11. Recebi essa relação de contatos de emergência e achei por bem compartilhar com as pessoas especiais como você. Anote em sua agenda. Um deles pode ser importante a qualquer momento de sua vida. Repasse-os para seus contatos. Pode ser que um desses números de emergência salve uma vida. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Durante este mês de julho, nós teremos convidados especialíssimos numa atividade especial em nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. 13h até as 15 para as 3 da tarde, o estudo dos pensamentos de Joana de Ângeles, por José Rubim, coordenado pelo nosso ilustríssimo presidente de honra do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o doutor Jorge André dos Santos. José Rubim também é médico, tem uma visão aprofundada das obras de Joana de Ângeles e contribui de uma forma muito carinhosa com o nosso ICEB. Às 3 horas da tarde, Dora Encontre no ICEB, e o tema Educação, Espiritualidade e Transformação Social. Pois é, no próximo sábado teremos a grata alegria de receber Dora Encontre e o tema Educação, Espiritualidade e Transformação Social, 3 horas da tarde no nosso ICEB. Encontro marcado, hein? Dora Encontre e o tema Educação, Espiritualidade e Transformação Social, 3 horas da tarde, conosco no ICEB, no próximo sábado. Quero também lembrar que o portal do ICEB está sendo todo reformado, preparado para novos desafios e com a nova performance no Facebook. Nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.
Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.